a gente tem uma história de desaceleração global em curso, e essa desaceleração global tem ganhado tração, né? Isso é refletido, por exemplo, nas projeções de crescimento que o mercado faz para Estados Unidos, zona do euro, outros países também, aqui a gente trouxe Estados Unidos e Europa, e a gente vê que para 2023 essas projeções de crescimento têm sido sequencialmente revisadas para baixo. Parte dessa história é o efeito já das altas de juros, principalmente na economia americana, e da crise energética na Europa, né? Acho que isso ilustra bem esse cenário de desaceleração. Quando a gente pega, por exemplo, o setor imobiliário, que é um dos primeiros setores a sentir esses aumentos de juros na economia, pela taxa que as pessoas vão refinanciar ou financiar novas hipotecas, a gente vê que as vendas de casa nos Estados Unidos cederam bastante já desde o início do ano, para bem abaixo da tendência que elas vinham crescendo desde 2010 ali, tá? E na zona do euro, a crise energética vem cobrando seu preço, principalmente na confiança do consumidor, né? Tanto a crise energética quanto a inflação também bastante elevada já há algum tempo na Europa. Então, quando a gente pega essa série de confiança do consumidor, que tem mais ou menos 40 anos de duração, a gente está no menor valor histórico, né? Então isso tende também a deixar o consumo bastante deprimido na Europa. Esses dois fatores contribuem para essa desaceleração global. Qual que é o efeito novo nessa história e potencialmente interessante? É a divergência de inflação entre Estados Unidos e Europa. Aqui, Europa, eu vou me referir sempre à zona do euro e ao Reino Unido, tá? Então, quando a gente olha aqui a projeção de inflação no mercado ali para os próximos 2 anos, a gente observa que pela primeira vez em bastante tempo, a inflação da Europa projetada começou a ser mais alta do que a dos Estados Unidos. A inflação da Europa é essa linha azul um pouco mais escura, dos Estados Unidos a azul um pouco mais clara, né? Então essas duas linhas se cruzaram aí recentemente, o que é reflexo dessa precificação de mais inflação na Europa pelo cenário de crise energética. E, por outro lado, os Estados Unidos no início de um processo ali de convergência, que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Só para pontuar que na margem essas duas coisas caíram um pouquinho, porque a Europa começou a controlar preços de gás e energia. Então, nesse cenário de desaceleração do mundo com divergência da inflação, a gente acredita que a inflação dos Estados Unidos vai começar a convergir. Tá? Quando a gente olha o que o Fed tem conseguido fazer com as expectativas de inflação, a gente pode perceber que elas estão sendo reancoradas ali próximo da meta de forma relativamente rápida, né? Então, aqui a gente tem a expectativa de 1 ano, a expectativa ali do forward de 5 anos, 5 anos com 5 anos, que é uma medida bastante observada pelo mercado, e a gente vê que o Fed tem sido, nesse discurso mais duro dele, bem sucedido em trazer isso rapidamente de volta ali para mais próximo de 2%. E a gente acredita que o dado real de inflação, ele também deve, de fato, começar a convergir para um patamar mais aceitável, né? A inflação chegou a rodar quase em 9% no índice cheio, algo em torno de 6% no índice de núcleo, e a gente acha que isso vai começar a convergir para algo um pouco mais aceitável, vamos chamar aceitável ali entre 3% e 4%, que não é a meta, mas já é bastante abaixo, tá? A gente acredita nisso de forma um pouco mais rápida do que o mercado como um todo acredita, principalmente por 2 fatores. O primeiro dos fatores são os preços de bens importados. E o que a gente vê nesse gráfico da esquerda é que, usualmente, os preços ao produtor na China, que é um grande exportador de bens industriais para o mundo como um todo e para os Estados Unidos, quando a gente usa eles principalmente atualizados pelo dólar, que tem tido uma apreciação recente bastante significativa, né? O dólar nos últimos 2 a 3 meses apreciou ali, sei lá, algo em torno de 10%, contra uma cesta de moedas, né, que é aquele índice do dólar, o dólar index, né, do DXY, a gente vê que os preços que os Estados Unidos importam bens da China, corrigidos já pela apreciação do dólar, sugerem há alguns meses já uma deflação nos preços dos bens industriais da economia. O outro fator que deve começar a ajudar nessa convergência de inflação à frente são os preços de aluguéis, que seguem surpreendendo bastante para cima, mas que com a reversão do ciclo imobiliário, como eu mostrei alguns slides para trás, começa a ter um impacto na correção de preços de casas, e esse efeito deve começar também a puxar para baixo a inflação de aluguéis ao longo dos próximos trimestres. Tá? Então a inflação deve convergir para um patamar mais aceitável.